trace the roots of the Enneagram back into Western civilization, and the discussion, the question. Eu estou aqui terminando de ter um contato hoje com um estudante, um senhor. Ele está ali no palco, ele já está velhinho e ele fez parte da escola de Arica nos seus primórdios e trouxe segredos sobre o Oscar Ichazo e a escola de Arica e como o Enneagrama chegou, como ele foi interpretado por Naranjo, Helen Palmer e Dom Riso, de que o Ichazo não concordava e de onde vieram as coisas, que me tocou profundamente, porque quando o Nove Raios começou a se revelar, o Enneacoaching, parecia que aquilo tudo era diferente do Enneagrama que eu tinha aprendido e muitas vezes me perguntava se fazia sentido. E agora eu estou descobrindo que isso é exatamente o que existia na origem. Exatamente o que existia na origem. Sempre foi isso, sempre foi verdade. Um momento muito mágico. Vou para minha apresentação. Olá, eu sou Nicolai Corsino, professor internacional de Enneagrama e de Estudos e Desenvolvimento da Consciência Humana. Eu estou falando aqui diretamente do Cairo, no Egito, onde nós acabamos de terminar a Conferência Internacional de Enneagrama aqui em 2022, na qual eu fui um dos palestrantes e professores. A gente está aqui nessa série de vídeos, que é a série de vídeos Enneacoaching no Egito, que envolve um trabalho, uma expedição de 30 dias aqui no Egito, onde a gente vai atrás dos segredos, mistérios do desenvolvimento humano, através da história do Enneagrama e a história da consciência humana, e também na civilização que que Gurdjieff chamava o Egito antes do Egito, que viveu aqui muitos anos. Então, atrás dessa decodificação, desses ensinamentos e desse compartilhamento, nesse vídeo hoje especificamente, que é uma continuação do vídeo anterior, do vídeo Enneacoaching no Egito 3, onde eu falo desde o início de Hermes Trismegisto até a chegada do Enneagrama em Oscar Ichazo, mas aqui a gente vai continuar um pouco a partir da história de Oscar Ichazo. E é sempre importante dizer que essas histórias, elas vão ficando mais completas conforme o tempo passa. Ao mesmo tempo, muitas delas são contadas de uma pessoa para outra, ou vêm de pesquisas, então sempre vai haver distorções. Então considere o que eu estou trazendo para vocês um pouco do que tem de mais avançado e atual hoje na comunidade internacional do Enneagrama, mas não considere isso completamente a verdade, porque completamente a verdade somente se ele mesmo estivesse aqui para contar essa história para a gente. E sendo o Oscar Ichazo, a escola de Arica, escolas na qual uma escola de conhecimento, de transformação espiritual humana, na qual de desenvolvimento do homem, no qual se prezava muito que o conhecimento fosse escondido, não fosse revelado, cujas metodologias estiveram envolvidas inclusive em processos judiciais grandes nos Estados Unidos para que o Enneagrama e os outros conhecimentos da escola não se tornassem públicos. Muitos do que a gente conta são através de ex-alunos, de pesquisas, histórias que a própria escola contou, mas com certeza no meio de tudo isso há histórias aí que não são muito bem reveladas. Então, para falar um pouco do Enneagrama das personalidades, é sempre importante dizer que, na minha visão, Ichazo é de fato o verdadeiro pai do Enneagrama das personalidades. Foi ele quem, de fato, no que ele dizia, uma revelação, e ele mesmo afirmava que esse conhecimento não tinha vindo de Gurdjieff, não tinha vindo do sufismo, mas sim de uma fonte muito anterior e que, em revelação, ele combinou, portanto, com sistemas muitos que ele já estudava. Eu vou contar aqui um pouquinho dessa história, de como ele codificou esse sistema. Entre eles, a Cabala foi um dos sistemas importantes. Lembrem que é importante assistir o vídeo anterior sobre a história completa, e que aí ele traz, portanto, dentro dessa metodologia, o que vai dar origem lá para frente no Enneagrama das personalidades, que vai se tornar público a despeito de Ichazo, porque é uma coisa que ele nunca quis e uma briga muito grande que ele teve, quando a gente vai contar um pouquinho da história, como uma pessoa, um de seus alunos, o Cláudio Naranjo, leva e passa a ensinar esse conhecimento numa Califórnia, uma coisa que o Ichazo nunca aprovou e que ele considerava, inclusive, um ensinamento incompleto, e que então segue para algo ainda mais público, que é quando há a publicação do livro O Enneagrama, da Helen Palmer,
nos Estados Unidos, ela que foi aluna do Naranjo, cada um com a sua interpretação, o que na visão de Ichaço já eram interpretações incompletas, mas que foram, obviamente, colocando mais conhecimentos de outras fontes, no caso do Naranjo da psiquiatria, da psicologia, no caso da Helen Palmer também estudos psicológicos e também estudos budistas e outras coisas, e assim foram se dando muitas caras para o Enneagrama que chegou até agora. Vale lembrar que as linhagens, vamos dizer, diretas, que viriam através do Naranjo e de Ichaço, principalmente, que beberam mais diretamente dessa fonte, então seguiam por Helen Palmer de um lado e Dom Riso e os católicos do outro, que também aprenderam da mesma fonte, e Dom Riso aí ensinando diretamente para Ross Hudson, seguem, portanto, essas linhagens vivas desse conhecimento que seguem até agora. Eu gosto de dizer, eu sou um professor certificado pela escola da Helen Palmer, tive aula com a Helen Palmer, sou um professor certificado pela escola de Dom Riso e Ross Hudson, tive aula há muitos anos com Ross Hudson, estou aqui no Egito para iniciar amanhã uma expedição junto com ele, para conhecer os mistérios do Antigo Egito e das civilizações. Portanto, posso dizer que eu tenho não só a honra de estar conectado a essa linhagem direta, de beber o mais possível da fonte, acredito que é possível nos dias de hoje, mas também de conhecer o que essas divisões e interpretações deram de olhar diferente para esses ensinamentos que o Ichaço trouxe através da escola de Arica. Então o Ichaço nasce lá na Bolívia em 1931, ele que faleceu em 2020 aqui no Havaí, né, faz pouquinho tempo, e aí ele de fato o criador da escola de Arica, né, a escola de mistérios e transformação humana, o Instituto Arica. Conta-se que lá por volta dos 6 anos de idade, o Ichaço não teve uma infância simples. Ele era uma pessoa que se dizia que deixava o corpo. Os pais, conta-se a história que ele tinha projeções astrais aqui na minha leitura, ele se dissociava do corpo, isso trazia uma série de problemas. Os pais dele, que eram políticos, tinham um envolvimento político na Bolívia, foram então cuidar dele, porque não era simples tudo isso que ele vivia já desde essa infância, ele já tinha esse contato todo, e foram, portanto, colocar ele para estudar artes marciais. Foi a primeira descoberta, onde ele foi estudar na escola de samurais. Ele foi estudar na tradição Tai Chi e mais uma série de outras coisas para ver se lidava com aquilo que também não era simples de lidar. Quando chegou em 1950, ele tinha ainda 19, 20 anos de idade, ele vai para a Universidade de La Paz, e lá em La Paz ele já começa a cuidar da biblioteca da universidade. Você vê que ele é uma pessoa muito jovem, mas já com atribuições importantes, e é nessa idade, mais ou menos com 21 anos, que ele participa de um grupo que é onde um dos alunos de Gurdjieff, enviado por Ouspensky, vem à América do Sul para fazer uma conferência em Buenos Aires, na Argentina, para um grupo de executivos e, portanto, ensinar aquele método gurdjieffiano que vem da escola do Quarto Caminho, mas que é de um outro enneagrama, que vem de um outro espaço, e ali participa o Ichaço. E o que acontece naquela reunião, e aí a gente não sabe exatamente, mas o que se diz hoje é que foi ali que Ichaço, com essa idade, ensinou para eles o ponto de vista dele, Ichaço, sobre o enneagrama. Então não foi que ele aprendeu o enneagrama da linha de Gurdjieff, ele sabia, ele recebeu aquilo de uma outra forma, e lá ele começou a compartilhar a sua visão de um enneagrama que era bastante diferente, que tinha esses 9 pontos, que tinha esses modelos e tudo mais. O Ichaço seguiu aprendendo nesse chamado, de fato, como um mestre do desenvolvimento da consciência humana, nessa criação dessa metodologia integral da escola de Arica, e ele foi estudar yoga. O Ichaço teve muito contato com a yoga por muitos anos, e aí então ele segue viajar, não só por conta disso, mas por conta de todo o chamado, por vários anos atrás de conhecimentos secretos e sagrados no Oriente Médio, e também aqui em todo o Oriente, mas principalmente ao redor dessa região que eu estou hoje. Estou falando para vocês aqui do Cairo, no Egito, vamos dizer, fazendo uma expedição similar, vindo atrás dos conhecimentos antigos sagrados, e o Ichaço tomou então contato com yoga, budismo, filosofias chinesas, principalmente através das artes marciais, e também o sufismo. E aí tem uma parte de uma lenda muito conhecida no enneagrama, que ninguém confirma, mas será que Ichaço estudou na famosa
é a escola de Saarmung, onde Gurdjieff alega ter estudado lá no filme dele, Encontro com Homens Notáveis, uma escola sufi, de origem sufi, mas não somente sufi, uma escola que tem essa influência, vamos dizer assim, mas que vem de uma linhagem muito mais antiga do que isso. E será que ele esteve lá e é isso, e trouxe também parte do conhecimento que estava ali para cá. Quando o Ichazo volta para a Bolívia, é aí que ele começa a desenvolver a base do seu sistema da escola de Arica, que é o método de protoanálises. E é a partir do método protoanálises que um dos sistemas, uma das ferramentas que ele inclui é o Eneagrama, ou de uma forma um pouco diferente, como a gente vai falar. O Ichazo afirma que o Eneagrama que ele apresenta e que ele mostrou ao mundo não veio de Gurdjieff nem do sufismo, veio através dele, por uma revelação que ele confirmou através da experiência direta, através da observação. Então, primeiro veio na forma de uma revelação, e aí ao longo do tempo ele foi confirmando isso. E é lá em 1968, mais ou menos 70, com 37 para quase 40 anos, que o Ichazo começa a ensinar, portanto, em Arica, em Santiago, ao redor do Chile. E é nesse momento onde Cláudio Naranjo, que está, psicólogo, psiquiatra, vindo dos Estados Unidos, que vem com toda uma bagagem acadêmica, toma contato pela primeira vez com o Eneagrama através de dos grupos do Oscar Ichazo. O Oscar Ichazo, ele era literalmente paranoico com a questão de que o Eneagrama não deveria ser ensinado, não só o Eneagrama, tá? Todo o método criado pela Escola de Arica seria um método iniciático, não era para ser revelado, não podia ser falado, mostrado ou ensinado fora do contexto da escola, e essa é uma das grandes questões que vão acontecer em breve, porque é aí que um pouquinho mais para frente, em 1971, o Ichazo faz um treinamento de 3 meses sobre o protoanálises e a metodologia que ele estava desenvolvendo na famosíssima escola de Esalen, na Califórnia, onde é o berço do desenvolvimento humano no Ocidente, a gente pode dizer assim, pelo menos na Norte América. Eu já tive a bênção de pisar em Esalen em 2007, 2008, quando estive por lá estudando programação neurolinguística sistêmica com Robert Dilts e também participando de conferências de Eneagrama. E de fato Esalen é considerada, vamos dizer, a biblioteca de Alexandria dos novos tempos na Califórnia. Então, em 71, o Ichazo vai lá e faz um grupo com 57 estudantes. Dentre eles, 2 vão chamar a atenção. O próprio Cláudio Naranjo, que era uma das pessoas que ajudou a trazer bastante gente para esse encontro, e um psicólogo chamado John Lilly, que acabou escrevendo um livro sobre a escola de Arica. Lilly, que tem se você vai pesquisar sobre a vida dele, de fato uma ligação, uma visão de mundo bem interessante, se é que a gente pode dizer assim, com ligações, por exemplo, com cetáceos, golfinhos e outros tipos de sabedoria que a gente encontra, e é ele quem vai fazer um pouco da escola de Arica mais famosa, pois vai fazer um livro, mas ainda assim nada disso que o Ichazo gostou, porque o Ichazo não gostava de nada de exposição que fosse contado e sempre ia dizer que o que era ensinado a partir dele era sempre incompleto. Dentro desse treinamento todo que o Ichazo estava desenvolvendo, debaixo do protoanálises, com longos treinamentos, grupos, trabalhos em casa, uma série de níveis da escola, havia, portanto, uma parte do ensinamento que envolvia esse símbolo antigo, que é o próprio Eneagrama. Vale dizer que o Eneagrama em si, dentro da metodologia da escola de Arica, ele não chegava a 5, 10% do que o Ichazo ensinava. Então, o Eneagrama nunca foi um sistema isolado. Nem mesmo para o pai do Eneagrama das personalidades existia um Eneagrama só ele. Ele sempre foi um sistema dentro de um sistema integral maior para desenvolvimento e refinamento do homem e da alma humana. Dentro desse sistema estavam, não só do Eneagrama, do protoanálises de Arica, ensinamentos bastante complexos e práticas psicológicas, cosmológicas, metafísicas, ligadas à espiritualidade. O Ichazo, então, nesse treinamento, ele apresentou os 108 Eneagramas que ele desenvolveu, que ele chamava de Eneagons, e que ele dizia que era um mapa absolutamente completo da psique humana. Dos 108 Eneagons que ele apresentou, apenas 4
4 deles foram mais usados no seu treinamento ou na formulação do seu treinamento. O Eneagrama das Paixões, o Eneagrama das Virtudes, o Eneagrama das Fixações e o Eneagrama das Ideias Santas. Apenas 4 desses fizeram a base ou foram passados para frente na forma daquele ensinamento. E o Ichaço conta que tanto o Cláudio Naranjo como o John Lilly, eles não completaram, portanto, o treinamento. Eles saíram antes e fizeram, na visão dele, obviamente, interpretações muito limitadas e colocaram, cada um deles, a sua visão de mundo. É aí que Naranjo vai colocar e vai fazer ligações disso com o sistema tipológico mais psiquiátrico e psicológico, o que não existia dentro da teoria de Ichaço e sim na dele, e é por isso que ele vai operar a partir, no início, também da neurose e de uma tipificação de alguma forma, e o Lilly vai fazer, enfim, todas essas colocações sobre a escola de Arica. Para o Ichaço, toda essa metodologia tinha a ver com a relação do homem entre a sua essência e a sua personalidade. Essa queda da essência, esse processo kármico que o Ichaço ia falar de purificação do karma, era uma das coisas a muito se fazer, e o processo de trabalho nos 3 centros de inteligência. Ele foi muito específico em descrever as distorções da alma a partir desses 108 eneágons e que, portanto, levariam ao que ele chamava de um mapa absolutamente completo da psique humana. É aí que Ichaço, fazendo diretamente a relação com a Cabala e com as Séfiras, ele deixa de fora a primeira Séfira, Keter, porque ela diz respeito ao Messias, e as outras 9 Séfiras é quando ele junta com o conhecimento, e aí vale ver o vídeo antigo, o número 3, que eu coloco aqui nessa série do Neacoach no Egito, assim como os meus vídeos neste canal e no canal de YouTube do Núcleo da Consciência, onde eu falo sobre as Hamartia e as origens do Eneagrama das Personalidades, através dos padres e madres do deserto. De qualquer forma, foi o Ichaço quem, de forma brilhante, e a mim, na minha leitura, somente através de uma revelação, de um profundo estudo integral de artes iniciáticas, conhecimentos, linhagens, como está bem colocado no vídeo Eneacoach no Egito 3, onde a gente fala desde dos caminhos da Tábua de Esmeraldas e de Hermes Trismegisto, é que alguém conseguiria colocar de forma tão precisa e tão genial. Em 1971, o Ichaço estabelece a escola de Arica em Nova York, e é só em 1981 onde ele se muda para Maui, no Havaí, onde ele viveu aí até a sua passagem desta existência em 2020, muito provavelmente com certa tranquilidade. Existe uma história bastante conhecida no mundo do Eneagrama, que é considerada uma grande guerra do Eneagrama, que é quando o Ichaço processa a Helen Palmer, porque a Helen Palmer, como aluna do Cláudio Naranjo, lá na Califórnia, vai lá e publica um livro. E aí, quando o Ichaço olha para aqueles eneagramas, ele fala: essas são minhas criações. Esse processo durou muito tempo, e quem viveu ali conta que isso drenou muita energia do Oscar Ichaço e de toda a escola de Arica, que ficaram um pouco doidos com essa questão de advogados e dinheiro que ia para isso, e também começaram a fazer copyright de tudo, fechar, e ficaram bastante, e aí na leitura de algumas pessoas, bastante enlouquecidos com essa história aí dos direitos autorais e da criação. Isso não deu em muita coisa, porque isso fez com que a escola de Arica, de certa forma, com essa missão lindíssima de acordar o planeta, de acordar o mundo, fosse ficando com uma visibilidade menor, inclusive, do que os próprios trabalhos do Eneagrama das Personalidades que vieram através do livro da Helen Palmer e depois através do livro do Dom Riso, ambos na mesma linhagem, com interpretações diferentes, eu poderia dizer. E aí, nesse processo, o que acontece é que lá no final, depois de muitos anos, o Ichaço ganha boa parte do processo, mas o juiz, em alta instância, a corte americana considera que, como se o Eneagrama foi revelado e não exatamente uma criação, e ele não tinha o nome Eneagrama das Personalidades, por essa questão que tem a ver com permitir os ensinamentos que sejam livres e uma série de outros detalhes, que eu realmente não sei os detalhes aqui, mas quem quiser com certeza os encontra por aí, a Helen Palmer foi então liberada para ensinar
o Enneagrama das personalidades dentro da interpretação delas. Foi a primeira escola na qual eu me formei como professor diretamente e aprendendo nesse sistema que a Helen Palmer criou, e lembrando que também diretamente no sistema que o Dom Riso acaba criando, é que ela coloca o livro e se torna um best-seller no primeiro lugar. Isso é muito importante dizer, então virou uma questão de copyright muito forte, esse direito de ensinar, e isso foi uma questão aí que talvez os tempos estejam trazendo de volta a importância, e fala-se no Enneagrama que qualquer um que tente reter o seu conhecimento, já que ele não pertence a ninguém, de alguma forma o grande sistema, o grande espírito, a grande rede dá um jeito de resolver isso. Mas algumas coisas eram importantes no modelo de Chaso, quando ele cria tudo isso. Para ele, os 108 Enneagons, os 108 Enneagramas, eram um mapa exato da psique humana, aonde, através das flechas, a nossa energia fluía. Então, um ser humano que tivesse todos os seus karmas purificados, todas as suas curas, libertações, todo o seu potencial desenvolvido, teria a sua energia e consciência fluindo através dessas linhas. Só que o que acontece é que um desses pontos acaba nos fixando ali, fixando a nossa consciência, o que acaba dando origem lá ao tipo do Enneagrama. Mas é como se fosse uma tubulação, ela era para estar percorrendo, mas ela de repente entope, fica fixada. E a grande beleza que eu tenho de dizer que essa é exatamente a base de todo o trabalho dentro do sistema Ennea Coaching de desenvolvimento, que é um sistema de desenvolvimento integral, assim como nas origens do Enneagrama, ele usa os conhecimentos originais, usa os conhecimentos modernos do Enneagrama, junto com uma série de sistemas para purificação e ampliação da nossa consciência, atuando, portanto, como um sistema integral, o que sempre foi nas origens do Enneagrama, seja através dos ensinamentos de Chaso na escola de Arica, seja através dos trabalhos de Gurdjieff com os 3 centros e com os movimentos e com o Enneagrama de processo. O Enneagrama sempre foi um sistema envolvido num sistema maior e que vem de origens muito, muito longas e que trata de uma série não de conhecimentos somente, mas de práticas, exercícios, fundamentos nos 3 centros de inteligência para a transformação do homem, do potencial humano, do seu refinamento em direção à essência. Eu sou o Nicolai Cursino, espero que você tenha gostado um pouco mais dessa história que traz o Enneagrama até os nossos tempos. Te lembro mais uma vez que é muito importante você olhar toda essa série Ennea Coaching no Egito, onde durante esses 30 dias a gente segue dia após dia pesquisando, mergulhando, aprendendo, praticando essa história diretamente nas fontes atuais mais diretas que existem dentro das pirâmides, criado por Russ Hudson, conectados aos grandes professores, ouvindo essas histórias, aprendendo também através do conhecimento direto e das meditações, porque muito do que foi trazido dentro dos 3 Ennea Coaching também foram visões diretas, algumas revelações, algumas criações, colocações de outros sistemas, aprendizagens, e é muito maravilhoso ver que tudo isso de alguma forma estava arquetipicamente no ar, se é que a gente pode dizer assim, e a verdade sempre está falando com a gente nas múltiplas formas. Um grande beijo, você me encontra no Instagram, @NicolaiCursino, também em enneacoaching.com.br, e aqui no canal Nicolai Cursino no YouTube, e também no canal de YouTube Núcleo da Consciência, você encontra aí algumas centenas de vídeos falando não só sobre Enneagrama, mas uma série de outros sistemas, técnicas e metodologias para o desenvolvimento da consciência humana de forma profunda, moderna e conectada às mais antigas escolas de transformação do homem. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Seguimos aqui.